esse conteúdo que a gente vai estudar hoje, ele está relacionado ao conteúdo Web3, tá? Então, a gente vai falar sobre o ciclo contábil, né? Então, a gente já estudou o conteúdo Web 1, conteúdo Web 2, agora partindo para conteúdo Web 3, tá? Então, vamos lá. A gente inicia sobre o método das partidas dobradas, né? Onde esse é um princípio fundamental da contabilidade que estabelece que toda transação financeira deve ser registrada em pelo menos duas contas, sendo uma de débito e outra de crédito, né? Com valores iguais, né? Em outras palavras, para cada valor que entra, existe outro que sai, certo? Mantendo sempre o equilíbrio contábil. Isso não quer dizer, gente, que deverá ter um único lançamento, tá? Então, por exemplo, você pode ter um crédito lá de 1.000, um débito, né, de 1.000, e você pode lançar dois créditos de 500, por exemplo, tá? Não necessariamente tem que ser só dois lançamentos. Mas o que ele diz é que a cada um débito tem que existir um crédito, né, de igual valor, né, assim? Então, por exemplo, mesmo que haja dois débitos, vamos dizer um débito e dois créditos, esses créditos eles têm, o valor tem que se equivaler, né, no total. Vamos cá. Como funciona o método das partidas dobradas? Então, imagine que uma empresa comprar uma máquina por 10.000, tá? Nesse caso, o registro contábil seria um débito no ativo de máquinas, né? Onde a gente teria um lançamento de 10.000 reais, ou seja, um aumento do ativo, pois a empresa adquiriu um bem, né? E um crédito na conta banco, outro ativo de 10.000, onde diminuiu o ativo, pois o dinheiro em caixa diminuiu, tá? Então, houve a aquisição de uma máquina e teve que sair dinheiro do banco para a aquisição dessa máquina, tá certo? É mais ou menos o que a gente viu ali em cima sobre o método da partida dobrada, tá certo? Um débito e um crédito de igual valor. Regras básicas do método de partidas dobradas, tá? Aumento do ativo vai ser sempre em débito, diminuição do ativo vai ser sempre crédito, aumento do passivo, aí inverte, é crédito, tá certo? Diminuição do passivo é débito, tá? Aumento do patrimônio líquido é crédito e diminuição do patrimônio líquido é débito, tá? A gente veio estudando até então o balanço patrimonial e a gente já sabe reconhecer as contas de ativo, de passivo e de patrimônio, tá certo? Então aqui ele está tentando esclarecer mais ou menos como é que são os lançamentos nessas contas, tá? A gente na prática a gente vai conseguir entender melhor. Sim, gente, lembrando o seguinte, na última aula, eu ia falar logo no início, acabei esquecendo, na última aula, no vídeo que está lá gravado, a gente respondeu algumas questões lá no final. E o que ocorre? Algum conteúdo lá que estava sendo cobrado, a gente não tinha estudado ainda, tá? Então, algumas coisas lá, principalmente da segunda parte do exercício, tem alguns errozinhos lá no final, mas assim, estudando agora o conteúdo 3, conteúdo Web 3, deu para perceber o que era a falha, né? Então, uma das perguntas lá foi sobre quais eram as contas de passivo exigível, de contas de terceiro, né? Então, investimento de terceiros. Então, é todo passivo, né? Então, acabou que a gente lá na hora a gente não soube responder direito, né? Ficou com uma dúvida e creio que foi errado. Mas a gente vai ter a oportunidade para responder novamente e corrigir, tá certo? Então, só fazendo
esse parênteses aí, porque, como a gente diz aqui, é grupo de estudo. O pessoal às vezes acha que, vamos dizer, tem que estar lá tudo certinho. Não vai estar, né? Porque assim, lá atrás uma pessoa entrou uma vez no vídeo, aí disse assim, não, quando for falar tal coisa tem que ser assim assado, mas só que a gente aqui é estudante, então a gente está fazendo ao vivo e a gente vai errar. E aí, paciência, né? O erro está aí para ser consertado. E aí a gente acaba que teve essas falhas lá, mas a gente adiantou que teria e a gente tem que correr atrás disso aí também, tá? Então vamos lá. Como exemplo aí dessas regras básicas que eu acabei de falar, né? Um exemplo prático aqui a gente pode fazer assim, ó, a conta caixa, né? Daqueles 10 mil, né? Por exemplo, compra de equipamentos, né? Da conta caixa, a gente fez um lançamento a crédito de 10 mil reais, tá? E a conta computadores que a gente adquiriu, a gente fez fez um lançamento a débito de 10 mil reais. Então, assim, sendo dois valores lançados, tá? Um a crédito e um a débito. E na conta caixa, o lançamento a crédito é porque a gente está reduzindo o valor da conta, né? E nos itens computadores, 10 mil a débito, porque a gente está aumentando o valor da conta, né? Porque a gente adquiriu o equipamento, tá? Aí vamos ver aqui. Benefícios, benefícios do método das partidas dobradas. Esse método ele permite um controle financeiro, né? Ele permite acompanhar o fluxo de caixa da empresa. Ele também permite tomada de decisão, pois fornece informações precisas para a tomada de decisão gerencial, tá? Também com relação à conformidade com normas contábeis, né? Ele assegura que o registro contábil esteja em conformidade com as normas e lei aplicáveis, né? A gente viu isso aí também lá nos pilares e nas normas contábeis, tá? Então, metodologia contábil para o registro. A metodologia contábil para o registro é o conjunto de técnicas e procedimentos utilizados para registrar as transações financeiras de uma empresa nos livros contábeis. O objetivo principal é garantir a precisão, a completude e a confiabilidade das informações contábeis, permitindo a geração de relatórios financeiros precisos e a tomada de decisão embasada. Então, assim, o método das partidas dobradas, como já mencionado, é um método, esse método ele é fundamental na contabilidade, porque estabelece que cada transação, né, tenha pelo menos dois registros, um débito e outro a crédito, com vários valores iguais. Essa regra garante o equilíbrio contábil e a consistência das informações, tá? Gente, só um minuto. Aqui está chovendo e muito. Está nas varas dos meus olhos, foi fechado ali, ó. Forte. Vamos lá. Então, aí vamos vendo aqui. Etapas da escrituração contábil. A escrituração contábil, que é o processo de registro das transações, envolve as seguintes etapas: identificação da transação, tá? Nessa etapa, ele reconhece e classifica a natureza da transação, ou seja, a compra, a venda, pagamento, recebimento e etc. Tá? Registro no livro diário. Ele registra a transação em ordem cronológica no livro diário, indicando a data, as contas envolvidas e os valores a débito
e a crédito, certo? Classificação das contas. Ele agrupa as contas em grupos específicos, ou seja, ativo, passivo, patrimônio líquido, receitas e despesas, de acordo com a sua natureza. Tá? Lançamento no livro Razão. Ele transfere os lançamentos do livro diários para o livro Razão, onde cada conta possui uma página individual. Elaboração do balanço de verificação. Realiza um levantamento dos saldos de todas as contas para verificar que o débito é igual ao crédito. Ou seja, faz uma verificação para ver se bate os lançamentos. Né? Elaboração das demonstrações contábeis. Utiliza os saldos das contas para elaborar as demonstrações contábeis, ou seja, balanço patrimonial, DRE, DFC e outras, caso necessário. Tá? Aí os livros contábeis. Os principais livros contábeis são o livro diário, tá? Ele faz o registro cronológico de todas as transações. O livro Razão, ele faz o registro individual de cada conta contábil. O livro Caixa, ele faz o registro das movimentações de caixas e bancos. O livro do Inventário, ele faz o registro dos bens e direitos da empresa em um determinado momento. Aí, princípios contábeis. A escrituração contábil deve seguir os principais deve seguir os princípios contábeis, né? A escrituração contábil, ele deve seguir os princípios contábeis, geralmente aceitos pelo PCGA. Que garantem a uniformidade e a confiabilidade das informações contábeis. Os principais são a entidade, né? A empresa é considerada uma entidade distinta dos seus proprietários. A gente viu isso lá no primeiro conteúdo, tá? O princípio da entidade, que a empresa é considerada uma entidade distinta dos seus proprietários. Princípio de continuidade, a empresa irá continuar suas operações no futuro previsível. Princípio da competência, as receitas e as despesas são reconhecidas no período em que ocorrem, independentemente do recebimento ou pagamento. Princípio da prudência, ao avaliar diversas alternativas, a contabilidade deve ser conservadora. Princípio da oportunidade, as informações contábeis devem ser registradas e divulgadas de forma tempestiva. Princípio do registro pelo valor original. Os ativos são registrados pelo valor de aquisição. Sistemas contábeis, né? Atualmente, a maioria das empresas utiliza sistemas contábeis computadorizados que automatizam os processos de registro e geração das demonstrações contábeis. Esses sistemas facilitam a gestão das informações contábeis e permitem a geração de relatórios personalizados. Pessoal, até aqui tranquilo, tá ok. Esse conteúdo vai ser muita teoria, tá certo? Talvez no próximo que a gente vai começar a pegar mais uma prática. Eu pergunto a vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? E aqui tá uma zoada que só Jesus. Mas tá dando para entender aí direitinho? Tá, né? Ok. Então vamos passando aqui. Contas contábeis, certo? As contas contábeis são classificadas de acordo com sua natureza e função, sendo agrupadas em 5 grandes grupos. A conta de ativo, né, representada pelos bens e direitos da empresa. Aí a gente tem uma separação, uma divisão nessa conta, né, onde a gente vai chamar de conta de ativo circulante e conta de ativo não circulante, onde a conta de ativo circulante são os bens e direitos que podem ser convertidos em dinheiro no curto prazo. Esse curto prazo, a gente viu que ele é determinado em até 12 meses, né? Então, exemplos, conta caixa, conta banco, contas a receber, estoques, todos esses em curto prazo, ou seja, dentro de 12 meses ele pode se tornar dinheiro, né? Então, é aí que a gente chama de ativo circulante, tá certo? Ele vai circular na empresa. Ativos não circulantes
Bens e direitos de longo prazo. Exemplo, imóveis, máquinas, equipamentos, investimentos, tá? Esses que vão ter uma duração maior, né? As contas de passivo, elas representam as obrigações da empresa com terceiros. Essas contas, elas são também denominadas de passivo circulante e passivo não circulante, onde passivo circulante, as obrigações de curto prazo, ou seja, que devem ser pagas em até 12 meses. Exemplos, contas a pagar, salários, impostos a pagar, tá certo? Passivo não circulante, obrigações de longo prazo. Exemplos, empréstimos bancários, né? Financiamento, tá? Ou seja, são dívidas que a gente vai ter a mais de 12 meses, tá? Patrimônio líquido. Ó, sim, aí foi isso aqui uma das coisas que a gente errou lá na resposta, que a gente viu agora. Porque obrigações com terceiros, que foi a pergunta lá que foi feita, eram justamente esses passivos circulante e não circulante, tá certo? Era a soma dos dois. Então a gente gerou essa dúvida lá na hora da pergunta, mas porque a gente ainda não tinha chegado ainda até essa situação aqui, tá certo? Mas corrigindo lá e a gente vai futuramente refazer o exercício. Patrimônio líquido. O patrimônio líquido representa a participação dos proprietários da empresa, né? Aí pode ser o capital social, onde é o valor investido pelos sócios na empresa, ou seja, a empresa iniciou, aí a gente acaba lá, né, fazendo o lançamento do capital social, para que a empresa possa iniciar suas atividades. Reservas são lucros retidos para reinvestimento na empresa. Lucros acumulados são lucros gerados em períodos anteriores e não distribuídos. Prejuízos acumulados são prejuízos em períodos anteriores, tá? Aí temos ainda a conta de receitas, aumentos no patrimônio líquido decorrente da operação da empresa, despesa, diminuição no patrimônio líquido decorrente da operação da empresa, tá? Temos aí ainda o plano de contas. O plano de contas, ele é um conjunto organizado de contas contábeis que uma empresa utiliza para registrar suas transações. Ele serve como uma estrutura para a classificação e o agrupamento das contas, facilitando a contabilização e a geração das demonstrações contábeis. Exemplo dessas contas contábeis são, como a gente acabou de ver aí em cima, são os ativos, né? Caixa, banco, cliente, estoque, imóveis, máquinas, equipamentos. Os passivos, que são os fornecedores, salários a pagar, impostos a pagar, empréstimos bancários, tá? Patrimônio líquido, capital social, reservas de lucros, lucros acumulados. Receitas, vendas, serviços, juros recebidos. Despesas, aluguel, salário, energia elétrica, material de consumo, depreciação, tá? São exemplos. A importância dessas contas contábeis são que elas são fundamentais para a contabilidade, tá? Elas servem para organizar as informações, agrupando as transações de forma lógica e sistemática, facilitam a análise, permitem a análise de situação financeira da empresa, geram as demonstrações contábeis, né? DRE, DFC, balanço patrimonial, e cumprem exigências legais, né? Atendem às normas contábeis e exigências fiscais, certo? Débito e crédito, entendendo os fundamentos, né? Então, os termos débito e crédito são fundamentais para a contabilidade e podem parecer um pouco confusos na primeira vista. No entanto, compreender esses conceitos é essencial para entender como funciona o registro das transações financeiras e como interpretar as demonstrações contábeis. O que significa o débito e o crédito? Débito representa uma entrada de valor em uma conta, ou seja, um aumento no saldo em uma conta. Imagine que você está abrindo uma conta bancária e depositando R$ 1.000. Nesse caso, a conta caixa será debitada em R$ 1.000, pois o saldo dessa conta aumentou, tá? O crédito representa uma saída de valor de uma conta,
ou seja, uma diminuição no saldo de uma conta. Voltando ao exemplo anterior, se você pagar uma conta de energia no valor de R$ 200, a conta caixa será creditada em R$ 200, pois o saldo dessa conta diminuiu, certo? Regras gerais, né? Voltando lá àquele exemplo, aumento do ativo é a débito, diminuição do ativo é a crédito, aumento do passivo, crédito, diminuição do passivo, débito, aumento do patrimônio líquido, crédito, diminuição do patrimônio líquido, débito, tá? Exemplo prático, vamos lá. Imagine que uma empresa compra um computador à vista no valor de R$ 5.000. Como registrar essa transação? Então, vamos lá. O débito é feito um lançamento em débito na conta equipamentos, ou seja, no ativo, tá? Eu adquiri um equipamento, um ativo, e aí eu vou lançar lá a débito R$ 5.000. Aumenta o ativo, pois a empresa adquiriu um bem, tá? E vou lançar um crédito na conta caixa, pois eu fiz um gasto, né? Então sai da conta caixa a crédito, R$ 5.000, e diminui o ativo, pois o dinheiro em caixa diminuiu. Então, continha caixa, saiu lá 5.000 e entrou 5.000 na conta equipamento que a gente adquiriu um bem, certo? E aí, por que utilizar o crédito, o débito e o crédito, né? Para que se tenha um equilíbrio contábil, para que se tenha um equilíbrio contábil, pois garante que a equação fundamental da contabilidade, né, aquela equaçãozinha, ativo igual a passivo mais patrimônio líquido, seja sempre mantida. Controle financeiro permite acompanhar as entradas e saídas de dinheiro da empresa, a conformidade com as normas contábeis, né, como a gente já viu, tá? Ele assegura esses registros aí, tá? Quanto ao razonete, né, para que serve um razonete? O Razonete é uma ferramenta utilizada para registrar esses lançamentos contábeis de forma organizada. Ele é representado por uma letra T, possui duas colunas, débito esquerda e crédito à direita, e ao registrar uma transação, o valor é lançado na coluna correspondente à conta devedora. Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo para vocês, tá? Quem não está ainda familiarizado com isso aí, a gente vai ver no vídeo 2. No vídeo 2 a gente tem lá, já na aula a gente usando, falando sobre o razonete, tá certo? Então, quem tiver também dúvida, tem lá um exercício. E a gente vai também ver aqui um exemplo para vocês não ficarem só na teoria, tá? Lançamentos contábeis, né? Os lançamentos contábeis são registros formal das transações financeiras que ocorrem em uma empresa. É através deles que se contabilizam todas as operações, desde compras e vendas até pagamentos e recebimentos. Esses registros são a base para a elaboração das demonstrações contábeis e permitem acompanhar a saúde financeira da empresa. Como fazer um lançamento contábil? Para realizar um lançamento contábil é necessário seguir o método das partidas dobradas, que a gente acabou de ver. Ou seja, toda transação deve ter um débito e um crédito de igual valor. As contas envolvidas na transação devem ser identificadas e os valores registrados nos respectivos campos. Gente, a gente vai e volta para a mesma coisa, viu? Até fixar isso aí na cabeça da gente, tá certo? Então, vamos estar vendo aí várias vezes isso aqui no decorrer da aula, que é para fixar. Então, vamos lá. Imagine que uma empresa comprou um computador, aquele exemplozinho do computador lá de 5.000. E o lançamento contábil seria, ó, conta equipamento a débito, tá? E caixa a crédito, 5.000, tá? Esse seria o exemplo. O débito em equipamento aumenta o valor dos equipamentos e o crédito em caixa diminui o saldo de caixa, pois utilizar dinheiro para a compra do equipamento. A gente acabou de ver um exemplo igualzinho aí agora há pouco.
Tipos de lançamentos contábeis, né? Aí existem vários tipos de lançamento, certo? Cada um com sua particularidade. Tem um lançamento simples, envolve apenas as duas contas, foi como eu falei lá no início. Lançamento composto, envolve mais de duas contas. Lançamento de ajuste, corrige erro ou omissões em lançamentos anteriores. Vocês conseguem ver que aqui pode existir erro. Se existir erro, tem que ter o conserto, tá? Lançamento de encerramento, transfere os saldos das contas de resultado para a conta lucro e prejuízo acumulado, tá? Aí vamos falar um pouquinho agora sobre livros contábeis. Então, livros contábeis, os lançamentos contábeis são registrados em livros específicos, né? Aí a gente viu lá desde o início que a gente tem os três tipos de livros principais, né? Livro diário, livro razão e livro caixa. Livro diário, registro cronológico, livro razão, registro individual de cada conta e o livro caixa, registro da movimentação de caixa e banco. Sistemas contábeis, né? Aí as empresas vão ter vários sistemas que podem auxiliar nesse trabalho, tá certo? Assim, a gente aprende aqui, pessoal, a teoria que é para a gente entender como é que o sistema trabalha, tá? Mas isso aqui, ninguém vai ficar feito doido fazendo, não. Isso aqui quem faz são os próprios sistemas. Mas nós, enquanto contadores, temos que entender como é que o sistema trabalha. Porque em algum momento o sistema pode estar fazendo errado. E se estiver fazendo errado, quem é que tem que corrigir? Você, né? Que é o contador, tá? Contabilização das contas patrimoniais. A contabilização das contas patrimoniais é o processo de registrar as alterações que ocorrem no patrimônio de uma empresa ao longo do tempo. Essas alterações podem ser decorrentes de diversas operações como compras, vendas, pagamentos, recebimentos e investimentos, tá? O que são as contas patrimoniais? As contas patrimoniais representam os elementos que compõem o patrimônio de uma empresa, ou seja, tudo que a empresa possui, ativo e tudo que a empresa deve, passivo e patrimônio líquido. Ativo, como a gente já viu, são os bens e direitos da empresa, como caixa, banca, estoque, máquina, equipamento, etc. Passivo, obrigações da empresa com terceiros, fornecedores, bancos, impostos, tá? E etc. Patrimônio líquido representa a participação dos proprietários da empresa, tá? Como capital social, reservas de lucros acumulados. Princípios contábeis para a contabilização. A contabilização das contas patrimoniais deve seguir os princípios contábeis geralmente aceitos, que é esse PCGA, ó, PCGA, princípios contábeis geralmente aceitos, que garantem a uniformidade e a confiabilidade das informações contábeis. Os principais são, repetindo para vocês, ó, entidade, continuidade, competência, prudência, oportunidade e registro pelo valor original, tá? Como contabilizar as contas patrimoniais? A contabilização das contas patrimoniais segue o método das partidas dobradas, ou seja, para cada débito em uma conta deve haver um crédito igual valor em outra conta, tá? Exemplos de lançamentos, compra de equipamentos à vista, né? Debita equipamento, credita caixa, pagamento de um fornecedor, debita fornecedor, credita banco, recebimento de um cliente, debita banco, a conta aumenta, né? E credita cliente, que a conta diminui, né? Você recebeu o pagamento do cliente. Sistemas contábeis, né? É, são. Essa aqui está voltando. A importância da contabilização dessas contas patrimoniais é para controle financeiro, tomada de decisão, tá? Elaboração das demonstrações contábeis e cumprimento das obrigações legais. Passando aqui agora, vamos ver sobre os razonetes, né? A organização dessas contas. O razonete é uma ferramenta fundamental na contabilidade, utilizada para registrar individualmente as movimentações de cada conta contábil. É como um mini balanço patrimonial para cada conta separada, tá?
permitindo acompanhar as alterações em seu saldo ao longo do tempo. Como funciona um razonete? O razonete é representado visualmente por um T. Ele é representado por um T, com a parte esquerda destinada aos débitos e a parte direita aos créditos. A conta a ser registrada é colocada no topo do T, tá? Exemplo, imagine que a empresa Alfa comprou um computador à vista, aquele computadorzinho lá de 5 mil. O registro no razonete da conta equipamento seria o seguinte, né? Aí vamos ver aqui como é que seria de fato esse razonete, tá certo? Ó, manualmente, eu vou mostrar aqui para vocês manualmente o desenho. Deixa eu abrir aqui o Corel que fica mais fácil de eu desenhar aqui para vocês. Que desenhar que eu estou dizendo é porque é desenho mesmo, viu, gente? O problema aqui é para desenhar. Então, para ficar mais fácil aqui eu ter mais mobilidade aqui com vocês. Então, olha só, um razonete ele é feito dessa forma. E se eu pegasse aqui um caderno e fosse fazer, tá? Deixa eu ampliar aqui. Ok. Vamos aqui. Então, digamos que eu vou fazer à mão esse razonete, tá? Deixa eu pegar uma caneta aqui, ó. Então, se eu fosse fazer à mão, o que é que eu iria fazer? Eu ia pegar uma linha aqui, ó, puxar, tá certo? Isso aqui, colocar aqui, ó. E puxar aqui, ó, uma linha. Pronto, digamos que eu estou fazendo no caderno, tá? Seria isso aqui mesmo, pronto. Isso daqui é um razonete, tá certo? Então, feito isso, aí o que é que eu iria colocar aqui, ó? Digamos que essa daqui seria a conta, deixa eu fazer como está aqui, o lançamento. Conta equipamentos, certo? Então, abrir uma conta equipamentos, deixa eu fazer assim. Como são dois razonetes, porque são dois lançamentos, tá? Então, fiz assim. Eu tenho um aqui e tenho outro aqui. São duas contas que eu tenho até agora no meu balanço, tá? Eu tenho a conta equipamentos, tá aqui ela. E vou ter a conta caixa. Conta caixa. Opa. Espera aí, gente, que eu baguncei aqui minha tela. Não deu certo assim. Deixa assim. Caixa. Certo? Então, o lançamento contábil que está acontecendo em duas contas. Contas equipamentos e conta caixa. Então, deixa eu mudar aqui o formato aqui de layout. Só um minuto. Eu bati aqui alguma coisa que saiu. Aí o que acontece? Então, conta caixa e conta equipamentos. Aí eu vou pegar aqui, ó, o que é que a situação aqui me diz. Vou ler de novo para vocês, tá? Imagine que a empresa Alfa comprou um computador à vista por 5 mil. O registro no razonete da conta equipamento seria o seguinte. Então vamos lá. Aqui, ó, eu só tenho dois tipos de lançamento. Eu tenho um lançamento a débito e tenho um lançamento a crédito, certo? Então, assim. Então, lado esquerdo, ó, débito, lado direito, crédito. Do mesmo jeito na conta caixa, débito e crédito. Pronto. Esse aqui é a montagem do razonete, tá? Aí agora vamos para o lançamento. Lançamento na conta. Não é nem equipamento, viu, gente? Eu estou usando equipamento, mas seria conta computador, mais equipamento, não deixa de ser. Então vamos lá. Um equipamento. Deixa eu só botar maiúsculo.
foi adquirido no valor de 5 mil reais. Então, ó, 5 mil é o valor que vai entrar aqui em equipamento, porque eu estou aumentando a conta equipamento, certo? Então, entra aqui esse lançamento de 5 mil e aí sai dinheiro do caixa. Então, a conta a crédito, 5 mil. Vejam, percebam ó, que eu fiz um lançamento a débito e um lançamento a crédito. Tá certo? Então, o Razonete é isso aqui. E aí, para cada conta que você for trabalhando. Digamos que agora a gente fez um pagamento de fornecedor. Aí eu ia ter outro camaradazinho desse, olha. Outro camaradazinho desse com o nome fornecedor. Que aí foi pago para o fornecedor 10 mil reais. Certo? Tá aqui, ó. Se foi pago, saiu o dinheiro. Saiu o dinheiro de onde? Do caixa. Ó. Certo? E assim vai, tá? A gente vai fazendo esse lançamento até fechar ele. Tem que sempre bater um lançamento a débito e um lançamento a crédito, tá? Ó, aí vamos ficar só nesse lançamento aqui. Pronto. Deu para vocês entenderem o Razonete e o lançamento? Tranquilo? Se deu aí de legal aí na tela. Aí o que é que eu vou fazer? Olha só. Para facilitar o meu trabalho, eu vou usar essa planilhazinha aqui do Excel. Olha. Logicamente que eu não vou dar para vocês, né? Que aí seria demais, né? Olha só essa planilhazinha aqui, ó. Aí eu vou vir aqui em lançamentos contábeis. Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui auxilia que só. Eu vou apagar essa conta. Olha só, nós estamos utilizando só duas contas, equipamentos e caixa. Então a conta caixa eu já tenho ali. Aqui eu vou lançar uma conta equipamentos, certo? Essa planilha aqui é uma planilha de Razonete. Ela vai montar para mim o Razonete. Quais são as contas que eu vou utilizar? Eu vou utilizar caixa e equipamento. Então, se aparecer uma conta nova, eu vou colocar essa conta aqui. Para quê? Para que eu possa utilizar essa conta aqui desse lado, tá certo? Se a conta não tiver lançada aqui, é como se fosse um banco de dados. Então, eu tenho um banco de dados aqui de contas. Eu só vou usar duas contas, então por isso que eu só tenho caixa e equipamentos. Aí o que é que eu vou fazer? O primeiro lançamento contábil que eu vou fazer vai ser esse aqui. Vocês concordam comigo que todo lançamento contábil ele tem que ser uma débito e uma crédito, não é assim? Então, o lançamento 1 vai ser na conta equipamentos, do mesmo jeito que está lá, pedindo lá na situação. A data desse lançamento, eu vou colocar a data de hoje, 5/2, certo? Histórico, aí eu vou colocar aqui, ó, compra de computador, certo? Qual foi o valor da compra? 5 mil reais. Eu estou descrevendo a situação. Esse restante aqui, independente, certo? Só seria mais informação. Então, sim, aí aqui eu tenho que dizer se é a crédito ou a débito, né? Crédito. Esse restante aqui não tem importância. Pronto. Fiz o lançamento 1 de equipamentos, na data de hoje, compra de computador, 5 mil reais a crédito, certo? Foi, desculpa, a débito, que aumenta essa conta, né? Foi a compra. Aí agora sim, saiu de onde? Aí eu tenho que continuar aqui lançamento 1, ó, porque todo lançamento ele tem que ter um débito e um crédito, não é assim que a gente viu? Então, caixa, a data também foi dia 5/2 e o dinheiro saiu da conta caixa. Qual foi o valor? 5 mil novamente. A crédito, né? Diminuir a conta de ativo, né? Eu tinha a conta caixa e diminuir essa conta, tá? Aí vocês podem estar pensando assim, ah, mas saiu de lá
Qual o dinheiro que tinha lá? Não, aí não interessa. Teve algum lançamento lá para ter dinheiro na conta caixa. A gente só está fazendo o lançamento de uma compra. Tá certo? Até aqui tranquilo? Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui, vou clicar nesse botãozinho aqui para ir para o menu e vou gerar contas T. Contas o quê? Razonete. Contas T gerada. Tá aqui meu lançamento, certo? A planilha já me fornece os razonetes montados. Show? Aí eu tenho, ó, aí lembram aquela questão do um é aqui, ó, porque aí eu tenho lançamento 1 a crédito, lançamento 1 a débito, certo? Então, só faço jogar ali tranquilamente que ele vai me dando o razonete, tá certo? Aí, gente, digamos, né? Isso aqui é bem legalzinho aqui para a gente praticar e brincar, né? Aí vamos pegar um outro exemplo aqui que foi dado aqui. Dois lançamentos contábeis, certo? Em um só, né? Então, vamos fazer assim. Digamos que na conta caixa tenha lá 10 mil reais, tá certo? Na conta caixa. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vocês conseguem ver aqui a conta de fornecedor e a conta de salário, por exemplo? Não, né? Então vamos lançar essas contas aqui, ó. Fornecedor e vamos lançar funcionário, né? Vamos lançar salário funcionários, certo? Fornecedor e funcionário. Digamos, eu tenho duas contas, ó, funcionário e fornecedor. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um lançamento na conta fornecedor, também na data do dia 5. Olha só, fornecedor do dia 5. Eu estou fazendo o que com esse fornecedor? Pagamento de matéria-prima. Eu estou inventando isso aqui, viu, gente? Pagamento de matéria-prima, 8 mil reais, certo? Se é um pagamento, eu estou fazendo o quê? Eu estou aumentando a conta de fornecedor, tá certo? Porque na verdade, eu estou debitando, né? Eu estou pagando, então estou diminuindo a conta fornecedor, que é uma conta de passivo. Quando eu debito lá, eu diminuo ela, diminuo o que eu estava devendo, né? Então vou debitar essa conta, certo? E vou pagar o meu funcionário. Ó, só para mostrar para vocês como é que é a planilha. Ó. Se eu tentasse digitar aqui Funcio, por exemplo, seria uma conta qualquer. Ó. Ele não vai deixar. Por que, que ele não deixa? Porque não tem aqui, tá certo? Então tem que ser igualzinho como está lá. Ó. Funcionário, certo? Lançamento também dia 5 do 2. Aí vai ser o que? Pagamento de salário, tá certo? Vou botar assim, salário. E aí foi quanto? 2 mil reais, que eu disse para vocês que no lançamento ia ser de 10. Então, aí eu vou debitar a conta funcionário porque eu estou reduzindo o valor devido lá, né? Então, estou reduzindo. E esse dinheiro saiu de onde? Ele saiu da conta caixa também no dia 5 do 2. E aí a gente vai botar aqui, ó. Aí eu tenho que fazer dois lançamentos também, tá certo? Pagamento de matéria-prima, certo? Que foi 8 mil. Aí crédito. Sim, tem um detalhezinho, gente. Olha. Esqueci aqui de colocar. Ó. Fornecedor aqui vai ser o lançamento 2 e aqui lançamento 2, tá? Na planilha tem que colocar isso, tá? Aqui lançamento 3 e aqui de novo lançamento 3. Por quê? Um débito e um crédito, né? Pronto. Feito isso, aí aqui também vai ser na conta caixa, dia 5 do 2. E aí foi o pagamento de salário. Entendeu? Então fechou um lançamento a crédito e um lançamento a débito. E aqui também um lançamento a débito e um lançamento a crédito. Tá aqui, ó. Tá? Aí, pronto, fiz isso. Agora eu vou aqui no finalzinho, vou clicar no meu menu e vou pedir para gerar os razonetes. Gerou
e venho para cá olhar minhas contas. Tá aí os lançamentos, tá certo? Ó, feito os lançamentos bem direitinho, conta caixa, certo? Aí, ó, lançamento vai bater um com lançamento um, 2 com lançamento 2, lançamento 3 com lançamento 3, tá aqui, ó, certo? Esse cálculo aqui que tá dando errado aqui, tá somando errado, é aqui, aqui, ó, certo? Então aí ele me entrega o razonete direitinho. A única coisa que eu vi da planilha é que o cálculo final aqui depois a gente vai ter que fazer. Aí esse cálculo final, gente, aqui, sabe? Depois a gente vai ver, a gente vai estudar daqui a pouco sobre a conta ARE, tá? A conta ARE é uma conta ela vai fazer a apuração do resultado do exercício. É uma conta que vem zerando esses razonetes tudinho, certo? Para levar para uma daquelas demonstrações, tá certo? A gente vai estudar sobre ela daqui a pouquinho. Mas aqui legal, show, razonete, deu para todo mundo entender, fazendo na prática, ficou mais tranquilo? Ok. Infelizmente a planilha não vai para vocês, vocês vão ter que fazer isso aqui no caderninho à mão, tá certo? Inchar um pouquinho a mão para fazer quando tiver uma folha de lançamentos para treinar, né? Não é legal? Porque quando estiver fazendo, se errar um número, tchau, na calculadora. Legal, né? Pronto, vamos lá. Então, voltando aqui para nosso PowerPoint. Então esse é o exemplo do razonete, né? Tipos de razonete, tá? Tem um modelo mais comum em formato de T e tem um razonete também em colunas, tá? São utilizadas para os débitos e créditos também. Você pode fazer ele em colunazinho, tem até um exemplo lá no, eu creio que lá no conteúdo web tem um exemplozinho dele, tá? Então, o razonete é uma ferramenta essencial para o contador, pois facilita o registro das transações, auxilia na identificação de erros, né, porque você vê a conta sendo lançada ali passo a passo, e permite a conciliação das contas, é a base para a elaboração das demonstrações contábeis. Tá? Então, com relação à contabilização desses elementos patrimoniais, né, ele é um processo para registrar as alterações que ocorrem no patrimônio de uma empresa ao longo do tempo. Essas alterações podem ser decorrentes de diversas operações, como compras, vendas, pagamentos, recebimentos, como a gente acabou de ver aí, né, um exemplo de uma compra. O que são os elementos patrimoniais? Os elementos patrimoniais são tudo aquilo que pertence à empresa, ou seja, seus bens, direitos e obrigações. Vimos lá no conteúdo Web 1 que as obrigações entram como patrimônio da empresa, né? Então pode ser uma dívida. Você pode estar comprando uma empresa com dívida e é a dívida que você leva, tá? Aí nós temos aí os ativos, passivos e o patrimônio líquido, né? Princípios contábeis da contabilização, né? Aqueles princípios lá ó, que a gente falou, são os princípios contábeis geralmente aceitos, né? Que é a entidade, continuidade, competência, prudência, oportunidade e resiste pelo valor original. Gente, dei sempre uma lidazinha nisso aqui, porque assim, repete muito, sabe? E aí, tudo essas coisas que repete muito é porque vai cair na teoria, né? Então, vocês sabem já como é que funciona. Como contabilizar os elementos patrimoniais? Então, como a gente acabou de ver ali, né? Mas vou citar exemplos aqui. A compra de um equipamento à vista, né? Débito em equipamentos, crédito na caixa, na conta caixa, ativo, né? Pagamento de fornecedores, ó, débito fornecedor, que é uma conta de passivo, e crédito banco, a gente viu isso. Recebimento de um cliente, débito banco e crédito cliente, né? Diminui a conta do cliente e debita banco ativo.
Livros contábeis, a gente já viu, livros são livro diário, razão e caixa, né? E aí vamos para cá agora para as contas redutoras, né? As contas redutoras, gente, são contas utilizadas para ajustar o valor de outras contas, seja no ativo, passivo ou no patrimônio líquido. Elas não apresentam um elemento patrimonial isoladamente, mas sim uma variação de ajuste em outras contas, tá? Por que utilizamos essas contas redutoras? Utilizamos, de repente, na questão da depreciação, vejam bem, compramos um veículo, o veículo custou 50 mil. Esse veículo, com o passar do tempo, ele vai depreciando. Você vendeu? Não, certo? Mas ele vai perder valor. Então, esse valor, ele tem que ser jogado em alguma conta. Então, exemplo, eu tenho uma conta veículo, onde foi adquirido lá por 50 mil, tá? Os 50 mil está lá. Então eu tenho, da onde é que saiu esses 50 mil para comprar esse carro? Saiu da conta caixa. Então fiz um lançamento na conta caixa, né? A crédito, estou reduzindo o valor da conta caixa e fiz um lançamento na conta veículo a débito, tá? Que aumentei a conta veículo, né? Então 50 mil, dois lançamentos. Passou um ano, esse veículo ele teve uma perda no valor dele de 10 mil reais. Então, eu vou colocar uma conta agora chamada conta depreciação. E aí eu vou jogar essa conta depreciação a débito, 10 mil, e vou jogar a crédito veículo 10 mil, porque eu vou reduzir o valor dessa conta de ativo e vou aumentar essa conta de passivo chamada depreciação. Deu para entender? Porque a gente, para poder reduzir esse valor do veículo. Então, essa é uma conta de ajuste, tá certo? Saiu um valor, mas esse valor não foi por uma venda, não foi por nada disso. Foi só por um valor perdido do veículo. Deu para vocês entenderem? Tranquilo? Então, vamos indo, viu? Tanto fé não. Bora lá. Ok, então, um exemplo dela seria depreciação, né? Que é para registrar a perda do valor de bens tangíveis ao longo do tempo, máquinas e equipamentos. Aí temos outra, que é a amortização, para registrar a perda do valor de bem intangível ao longo do tempo, patente e software. Provisões, para registrar obrigações futuras, como férias, a pagar, 13º. Ajuste a valor presente, para ajustar o valor de ativos e passivos longo prazo para o seu valor presente. Perdas esperadas em créditos, né, para registrar a expectativa de algum crédito que não serão recebidos, na verdade, né? Então, esses são alguns exemplos de contas de ajuste, tá? Como funcionam as contas redutoras? As contas redutoras sempre possuem natureza contrária à conta que estão ajustando. Por exemplo, aí o exemplo que eu dei, depreciação. A conta depreciação acumulada é uma conta redutora do ativo máquinas e equipamentos. A depreciação diminui o valor do bem ao longo do tempo, por isso é creditada. A conta provisões para férias é uma conta redutora do passivo salários a pagar. A provisão aumenta o passivo, pois representa uma obrigação futura, mas diminui o valor a pagar a curto prazo. Então, exemplo de um lançamento aí, ó. Uma empresa adquiriu uma máquina por 10 mil, sua vida útil estimada é de 5 anos, a depreciação anual será 2 mil, né? Então, 10 mil dividido para 5 anos, tá? Então, aí houve um lançamento. O lançamento aqui, ó, foi feito um lançamento em máquinas de 10 mil no dia 1 do 1, né? Exemplo, 1 do 1 2024, e um lançamento em caixa de 10 mil, né? Porque foi da onde foi retirado, né? O valor. Aí a depreciação acumulada foi de 2 mil, né? No resultado do exercício, tá? Então, essa conta vai ser feito um lançamento para reduzir esse valor aí de 2 mil reais. Então, é criada essa conta redutora para ajustar o lançamento. A importância da conta redutora é a precisão,
a conformidade e a tomada de decisão. Elas vão auxiliar nessas situações, tá? Registro contábil da depreciação, amortização e exaustão. Vamos lá. Depreciação, amortização e exaustão são processos contábeis utilizados para distribuir o custo de um ativo ao longo de sua vida útil. Essa distribuição permite que se reconheça a perda de valor do ativo ao longo do tempo, refletindo de forma mais precisa a situação financeira da empresa. Então, como registrar contabilmente esses processos? O registro contábil da depreciação, amortização ou exaustão envolve a utilização de duas contas. Conta de depreciação, amortização e exaustão. Essas contas contabilizam o valor da depreciação acumulada ao longo do tempo. Ela é uma conta de resultado de natureza de despesa, né? E a conta de depreciação, amortização e exaustão acumulada, só acrescenta o nome acumulada, tá, gente? Essa é uma conta redutora do ativo e registra o valor total da depreciação, amortização ou exaustão acumulada até o momento. Ela é contrapartida da conta de depreciação, tá? Exemplo do registro de um registro de depreciação. Suponhamos que uma empresa adquiriu uma máquina de 10 mil e sua vida útil estimada é de 5 anos. A depreciação anual de 2 mil, né? Então, é aquele mesmo exemplo que a gente acabou de dar, tá certo? Ele só repetiu aqui. Então, vamos para cá. Contabilização das contas de resultado. As contas de resultado são aquelas que registram as receitas e as despesas de uma empresa em um determinado período. Elas são cruciais para entender o desempenho financeiro da empresa, indicando se ela obteve lucro ou prejuízo. O que são essas contas de resultados? As contas de resultados podem ser divididas em duas categorias principais: receitas e despesas. São os aumentos do patrimônio líquido resultantes na operação da empresa, como vendas de produtos ou serviços. Despesas são a diminuição no patrimônio líquido resultantes da operação da empresa, como custo de produção, salários e aluguel. Aí como funcionam essas contas de resultados, né? As contas de resultados são utilizadas para elaborar a DRE, a demonstração do resultado do exercício, que mostra o resultado líquido da empresa em um determinado período. A DRE apresenta de forma organizada as receitas ou custos e as despesas da empresa, culminando no lucro ou prejuízo líquido, tá? Exemplo, aí tem um exemplozinho aqui, deixa eu botar aqui na tela para vocês verem, que aí fica melhor para vocês compreenderem. Deixa eu achar lá. Aqui. Então, olha só. Essa aí é um exemplo de uma DRE, né? Onde ele mostra aí, ó, a receita bruta de vendas, 100 mil, né? A dedução das receitas, 10 mil, aí a receita líquida fica 90 mil, né? Então, custo dos produtos vendidos, 50 mil, lucro bruto, 40 mil. E aí ele vai reduzindo, né? Despesas operacionais, 30 mil, lucro operacional ficou 10 mil. Despesas financeiras, 2 mil, mais receitas financeiras, 1.000. Lucro antes do imposto de renda, 9 mil. Provisão para imposto de renda, 3 mil. Lucro líquido da empresa ficou em 6 mil reais, tá certo? Então, esse daí seria um exemplo dessas contas de resultado, tá certo? Contas de receitas e de despesas. A gente viu isso aí na contabilidade de custo, né? Então, é um exemplozinho aí para vocês observarem. Voltar para o slide aqui. 12. E vamos para o 13. Então, por que é importante contabilizar as contas de resultados, né? Elas vão fazer uma avaliação
da performance, né? A DRE permite avaliar a eficiência da empresa, gerar lucro e identificar áreas que precisam de melhoria. A tomada de decisão, que as informações da DRE auxiliam os gestores a tomar decisões estratégicas, né? Investimentos, investidores utilizam a DRE para analisar a rentabilidade da empresa, tomar decisão com relação a investimentos. Comparação, a DRE permite comparar o resultado da empresa com períodos anteriores ou com outras empresas do setor. Princípios contábeis para as contas de resultado. As contas de resultados devem seguir os mesmos princípios contábeis das demais contas, como o princípio da competência, que determina que as receitas e despesas sejam reconhecidas no período em que ocorrem, independentemente do recebimento ou do pagamento. Aí vamos aí para registro, regra de registro de contas de resultado, tá? Existem regras para poder trabalhar essas contas. As contas de resultados são a base para a elaboração da demonstração do resultado do exercício e servem para registrar as receitas e despesas de uma empresa em um determinado período. Para garantir a precisão e a consistência dessas informações, é fundamental seguir algumas regras específicas. Exemplo, princípios contábeis a serem observados. O princípio da competência. A receita e as despesas devem ser reconhecidas no período em que ocorrem, independente do recebimento ou do pagamento. Princípio da oportunidade. As informações contábeis devem ser registradas e divulgadas de forma tempestiva. Princípio da prudência. Ao avaliar as diversas alternativas, a contabilidade deve ser conservadora, reconhecendo as perdas quando houver indícios concretos, porém evitando o reconhecimento antecipado de ganhos. Regras específicas para as contas de resultado. Receitas. Reconhecimento. Tá? As receitas devem ser reconhecidas quando forem realizadas, ou seja, quando os bens ou serviços forem entregues ou prestados ao cliente e houver a expectativa de recebimento. Eu acho que esse item aqui é muito complicado para quem sofre de ansiedade, viu? Porque tem um pessoal aí que sofre de uma ansiedade grande, aí vai ter que tratar, porque a contabilidade é isso, você só pode registrar o fato quando realmente ele acontece. Aí tem uma pessoa que, por exemplo, tem uma dívida para receber que é segunda-feira, ele já está lançando o registro agora, que é para ele não trabalhar segunda, entendeu? Então já vou lançar agora, porque é como eu digo aqui para a gente mesmo, o pessoal dos grupos aí, tem gente que já está entregando já as atividades da última disciplina, né? Então é um sofrimento grande esse povo tem, né? Então eu, desde o dia que eu aprendi a separar as coisas, eu digo muito, é cada coisa no seu devido lugar, cada coisa devagar, como é para ser. Vamos lá, o princípio da classificação. As receitas podem ser classificadas como operacionais relacionadas à atividade principal da empresa ou não operacionais, tá? Provenientes de atividades secundárias. Natureza. As receitas podem ser de vendas, serviços, juros, dividendos e etc. Tá? Então, essas aqui são algumas regras específicas para as receitas. As despesas, elas vêm também com as mesmas regras, né? Do reconhecimento, tá? Aí, ó, no que as receitas devem ser reconhecidas no mesmo período, as despesas também têm que ser reconhecidas no mesmo período, tá? Classificação também, as despesas podem ser classificadas como custo de produtos vendidos, despesas operacionais, tá? E despesas financeiras. Natureza, as despesas podem ser de salário, aluguel, energia elétrica, depreciação, amortização, juros e etc. Tá? Método das partidas dobradas nas contas de resultados. Assim como em todas as transações contábeis, o método das partidas dobradas, né, débito e crédito, também se aplica às contas de resultados. Ao registrar uma receita, por exemplo, debita-se de caixa ou contas a receber e credita-se contas da receita.
Já ao registrar uma despesa, debita-se conta de despesa e credita-se conta de caixa ou contas a pagar. Um exemplo prático seria uma empresa que vende produtos. Ao vender um produto por R$ 100 à vista, o lançamento contábil seria conta a caixa a débito, eu vendi, então está entrando dinheiro no meu caixa, conta a débito 100 e conta crédito 100 em vendas, tá certo? Então, R$ 100 a crédito em vendas e R$ 100 a débito em caixa. A importância do registro correto das contas de resultado é que o registro correto de resultado é fundamental para a elaboração da DRE, da tomada de decisão, do cumprimento das normas contábeis e do cálculo de imposto, né? Por isso que tem que seguir o lançamento bem direitinho, tá? Slide 16 agora, vamos lá. O que é a apuração do resultado do exercício? A apuração do resultado do exercício, a ARI, é um processo contábil fundamental para determinar o lucro ou prejuízo de uma empresa em um determinado período. É através da ARI que se verifica a saúde financeira da empresa, né? Avaliando se ela gerou mais receitas do que despesas. O que é a ARI na verdade? A ARI é um procedimento que envolve a análise das receitas e despesas de um período com o objetivo de apurar o resultado líquido. Esse resultado líquido é transferido para a conta de lucros ou prejuízos acumulados, que faz parte do patrimônio líquido da empresa. Para que serve a ARI? Para demonstrar a performance da empresa, a ARI mostra se a empresa está gerando o lucro ou o prejuízo, permitindo avaliar a sua eficiência e rentabilidade. Ele ajuda também na tomada de decisão, nas obrigações legais e é base para outras demonstrações, tá? Aí como é que é feita a ARI, né? A ARI ela é realizada através da elaboração da demonstração de resultado do exercício, da DRE. Ela apresenta de forma organizada as receitas, os custos e as despesas da empresa, culminando no lucro ou prejuízo, tá? As principais etapas da ARI são identificação das receitas e das despesas, o cálculo do lucro bruto, o cálculo do lucro operacional e o cálculo do lucro líquido, né? Quais são as informações utilizadas? São utilizadas informações de receitas, custos e despesas, tá? Gente, essa conta ARI, ela vai fazer o seguinte, ó. Ela vai, vamos vir aqui nesse balanço que a gente fez. O que é que vai ser? Aqui não dá para me fazer, certo? Porque, quer dizer, deixa eu ver aqui se eu consigo. Mas eu vou fazer só um lançamento da ARI, tá? Para vocês verem. Percebam aqui a conta caixa. A conta caixa, ela tá me dando, logicamente que eu não tenho nada aqui em debitado, tá certo? Mas logicamente que saiu o dinheiro daqui, né? O que é que ela faz? Digamos, eu tenho uma conta caixa e minha conta caixa está R$ 15.000 a crédito, ou seja, eu estou com um saldo aqui devedor aqui, mas porque eu não tenho nada a débito, tá? Mas se eu fizesse um lançamento aqui de PL, por exemplo, patrimônio líquido, e jogasse aqui 20 mil, eu iria ter uma conta a débito aqui, né? Ia estar entrando um valor aqui. Mas, simbolicamente, vamos dizer que a conta caixa está negativa a 15 mil. O que é que a conta ARI faz? Digamos, eu vou vir aqui, ó, e vou gerar aqui, ó, em lançamentos. Eu vou colocar aqui a conta ARI. Tá aqui, ó, certo? Então, coloquei a conta ARI, aí lá em caixa eu tenho 15 mil, já sei que é 15 mil, certo? Eu olhei lá. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o quarto lançamento aqui, ó. Eu vou, lá está a crédito, certo? A conta caixa. Então, eu vou lançar aqui na conta caixa, eu vou lançar, eu vou lançar aqui, deixa eu dizer o nome aqui para vocês direitinho. Ari. Tá. Eu vou lançar aqui, ó,
Eu vou botar aqui em histórico, vou colocar ARI, né? Que é a apuração. Não vou botar só assim, apuração. E vou botar aqui o 15.000 na conta caixa. Lá está a crédito. Vou lançar aqui a débito. E aqui o lançamento 4 eu vou lançar na conta ARI 5 do 2. ARI também é apuração, certo? E aí vou lançar 15.000 aqui, ó, a crédito. Já que foi a débito, aqui é a crédito. Aí eu vou pedir aqui para ele criar aqui os razonetes. Gerado. Tá aqui a conta área, ó. Tá vendo? O que é que essa conta área vai fazer, ó? Ela veio aqui, é porque o lançamento dela aqui, ó, vai ser aqui. Deixa eu somar isso aqui de novo, porque eu tô fazendo um teste, viu, gente, aqui, mas não sei se vai dar certo. 15.000. E aqui a soma desse aqui. Eita, foi errado ali. Peraí, que não é para vir para cá, não. Aqui foi 15.000. Pronto. Tá dando 10.000 aqui, mas porque ele tá somando errado aqui. Não sei por quê. Ah, mas é aqui, ó. 15.000. Então, ó, vocês podem ver que débito e crédito, ele zerou aqui, ó. Entendeu? Ele zerou. Aí o que acontece? Como ele zerou aqui, a gente finalizou essa conta caixa. Eu estou fazendo justamente essa verificação, que é o que essa conta ARI faz. Ela vai fazer o ajuste. E aí o que é que eu vou fazer? Essa conta ela vai me dar se a gente terminou o período aqui com lucro ou com prejuízo. Como assim? A conta área aqui agora, ela está me dizendo que eu estou o quê? Eu tenho mais valores em débito ou em crédito? Em crédito, então isso aqui está me dando prejuízo. Lucro é se o valor maior for aqui e prejuízo é se o valor maior for aqui. Entenderam? Então aqui eu vou pegando cada conta dessa daqui e vou fechando. Fecho essa conta equipamento, fecho essa conta fornecedor e vou lançando para aqui. Onde está débito, eu tenho que lançar crédito. Aqui na conta caixa, ó, aqui na conta caixa, tava quanto? Tava crédito. Eu lancei a débito, então veio para cá na área a crédito. Aqui em equipamento, ó, tá a débito. Eu vou ter que lançar lá a crédito. Aí ele vai vir para cá a débito e vai diminuir essa conta, entendeu? Até ele vai me dizer se vai ser lucro ou prejuízo no exercício. Então essa conta área é para isso, tá certo? Deu para vocês entenderem mais ou menos? Isso aqui que eu estou explicando a princípio, talvez assim, para alguém que ainda não viu lá o conteúdo web, pode ser que fique voando, mas quando vocês forem lá para o conteúdo web, que vocês pegarem o professor falando sobre conta área, vocês vão lembrar disso daqui, tá certo? Mas fica o registro para depois vocês verem de novo, tá bom? Deixar registrado aqui só para isso. Tudo bem? Então vamos para cá para prosseguir e finalizar. Então essa daí é a conta ARI, tá? O balancete de verificação é outra ferramenta que a gente utiliza. O balancete de verificação é um relatório contábil que tem como principal objetivo verificar se a escrituração contábil está correta e se a equação fundamental da contabilidade é ativo é igual a passivo mais o patrimônio líquido, né? E está equilibrada. É como um raio-x da contabilidade, permitindo identificar possíveis erros e inconsistência antes da elaboração das demonstrações contábeis. O balancete ele serve para verificar a igualdade entre débitos e créditos, né? Identificar erros, tá? E
preparar demonstrações contábeis e auxiliar na análise financeira, tá? Esse balancete, gente, ele também não pode, ele pode ser que não seja 100% eficiente, tá certo? Mas ele é uma ferramenta para utilizar para a gente fazer esse balanço lá e verificar se as contas estão batendo, tá? Então, como é que é feito esse balancete de verificação? É reunido os dados contábeis, tá? Coleta-se os saldos de todas as contas contábeis, tanto do ativo quanto do passivo, como o patrimônio líquido, receitas e despesas. Organiza essas contas, tá? As contas são colocadas em ordem alfabética ou por natureza, de ativo, passivo, patrimônio líquido e receita e despesa. É classificado os saldos de cada conta são classificados como débito ou crédito. Soma-se os saldos, né? O total dos débitos e total dos créditos, e compara os totais, tá? Eles devem bater, né? Deve ser igual. Se houver diferença, significa que há um erro na escrituração contábil. Aí tem que se verificar onde está o erro. Tipos de balancete. Existe o balancete de verificação simples, apresenta os saldos só os saldos da conta. O balancete de verificação com análise, além dos saldos, apresenta informações adicionais como a natureza da conta, a data do lançamento, né? Balancete de verificação comparativo, compara os saldos de um período com outro, permitindo identificar as variações. Então, o balancete de verificação ele vai fazer esse registro, tá? E a gente vai ter uma melhor análise aí de como está entregue, né, a situação. A identificação e solução dos erros no lançamento contábil. Erros na contabilidade são comuns, tá? E podem ocorrer por diversos motivos, como distração, isso aqui é bem interessante, né? Falta de conhecimento técnico ou falhas nos sistemas. É fundamental identificar e corrigir esses erros o mais rápido possível, pois eles podem comprometer a precisão das informações contábeis e prejudicar a tomada de decisão. A gente às vezes vê contadores aí trabalhando e dando, vamos dizer assim, querendo identificar problema nas empresas de cabeça, né? Não, o problema é isso, o problema é aquilo, sem olhar a documentação, gente. Contador que se preze tem que olhar a documentação para entender como funciona a empresa, tá? Deixa eu passar. Ó, algumas limitações aí do balancete de identificação. Ele é... Bom, então a gente pode tratar aqui de alguns tipos de erro, né? Erro de lançamento, erro de omissão. Omissão porque às vezes você está trabalhando com uma pessoa que não está querendo trabalhar e aí deixa de lançar uma coisa, aí isso aí gera outra lá na frente, né? Erro de compensação, né? E erros de princípio, tá? Para prevenir os erros, né? Treinamento, capacitação, né? Revisão. Quanto mais rápido esses erros forem corrigidos, melhor, né, gente? Então, limitações do balancete na detecção dos erros, né? As principais limitações de balancete são erros de compensação, omissão de lançamento, erros de valor, erro de classificação, erros conceituais, né? A pessoa às vezes está trabalhando ali, está dizendo que é de uma forma e chega outra dizendo que é de outra, né? O conceito muda, né? Às vezes até a aplicação de critério, né? Às vezes você escuta uma conta, a pessoa dizendo uma conta e não, é outra conta. Aí quando você pensa que não, você está fazendo o lançamento errado, tá? E aí, para a gente finalizar, gente, falar só um pouquinho sobre o ciclo contábil, tá? O ciclo contábil é um processo contínuo ordenado de registro, classificação, sumarização e evidenciação das transações financeiras de uma entidade. É através dele que as informações contábeis são coletadas, né? Processadas e transformadas em relatórios que demonstram a situação financeira da empresa. As fases do ciclo contábil são a captação, reconhecimento, processo de acumulação, sumarização e evidenciação dos lançamentos contábeis, tá? Pronto.
gente. E aí nós por hoje encerramos, tá? Agradeço aí a quem ficou, a quem permaneceu. Gente, é o seguinte, essa